Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos realizar um estudo histórico, um panorama acerca dos cristãos reformados no Brasil. A gente já tinha realizado um estudo histórico acerca dos cristãos reformados, como que surgiu, se desenvolveu essa tradição reformada, principalmente ali a partir dos séculos 16 e 17. E hoje nós vamos então adentrar mais com relação a essa tradição, mas agora na história do Brasil. O Brasil tem como característica ter sido formado inicialmente pela união de três povos: os ameríndios, que seriam no caso os índios que habitavam o continente americano por milênios, os africanos e os europeus, somente no caso os portugueses. Nesse sentido, podemos identificar como marco da gênese desse país a data de 22 de abril de 1500, quando uma esquadra de navios patrocinada pelo Reino de Portugal e comandada por Pedro Álvares de Cabral chegou ao atual Porto Seguro, na Bahia, um lugar antes desconhecido a esses europeus. Naquele local já viviam pessoas do tronco linguístico dos Tupi. Alguns estudiosos entendem que o Brasil inicia-se com a sua independência ou secessão de Portugal em 1822. Outros ainda interpretam o ano de 1815 com a sua elevação de colônia para Reino Unido de Portugal e Algarves em 1815, a data correta. Porém, se os anos citados consideram uma mudança de uma condição política ou administrativa em relação a Portugal, por parte do Brasil, entendemos que as características sociais e culturais da união dos três povos no século XVI permaneceram, ou seja, não ocorreu uma ruptura nesse sentido. Os portugueses, após chegarem ao Brasil em 1500, não implantaram imediatamente o que poderia ser considerado um modelo colonizador mais intensivo naquelas terras, por não terem encontrado ouro ou prata, bem como por estarem conseguindo grandes lucros com o comércio de especiarias. Especiarias que poderiam ser produtos como a pimenta, a noz moscada e a canela, em regiões da África e da Ásia. No entanto, nesses primeiros anos, os portugueses exploram principalmente naquele lugar, uma árvore chamada pau-brasil. O seu nome deve ser por seu tronco ter uma cor de brasa ou avermelhada, no qual servia na Europa para atingir tecidos ou construir móveis e casas. O rei de Portugal autorizou a construção de feitorias para armazenar e comercializar aquela madeira. O corte e o transporte dos troncos eram realizados pelos indígenas até as feitorias. Quando os portugueses passavam por aquela região, era realizada a troca, em que os indígenas entregavam a madeira e o europeu objetos úteis para eles, como machados, facas. Esse tipo de troca é conhecida pelo nome de escambo. Os franceses também passaram a frequentar o litoral brasileiro e realizavam trocas comerciais com os indígenas para levarem o pau-brasil. Por conta da ameaça dos franceses, o rei Dom João III decidiu colonizar aquele território e enviou em 1530 uma expedição colonizadora liderada por Martim Afonso de Souza. Ela combateu os franceses, explorou o litoral brasileiro e fundou São Vicente, no atual estado de São Paulo, em 1532. Ela foi a primeira vila do Brasil. O rei de Portugal, para dar continuidade ao processo de colonização da América Portuguesa, dividiu o território em 15 capitanias hereditárias, nos quais seriam administradas por 12 capitães donatários. Porém, a maioria das capitanias não prosperaram, com exceção das capitanias de Pernambuco e São Vicente. Posteriormente, a da Bahia também se desenvolveu devido ao cultivo da cana-de-açúcar. Alguns dos motivos seriam a grande extensão de terras para a administração, a falta de recursos dos donatários e a própria resistência indígena.
Com o fracasso da maioria das capitanias, o rei português decidiu centralizar a administração da colônia, criando em 1548 o governo geral. Assim, parte do poder dos donatários seria transferido para o governador-geral. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Ele chegou com os seus colaboradores na Bahia em março de 1549. Dentre eles estavam soldados, carpinteiros e jesuítas, nos quais eram religiosos liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Os portugueses tiveram que guerrear com os indígenas que resistiam à ocupação. Depois de vencê-los, tomaram posse daquela terra e fundaram naquele mesmo ano a cidade de São Salvador, atual Salvador, a primeira capital do Brasil. Duarte da Costa foi o segundo governador-geral, entre os anos de 1553 e 1558. Com ele vieram mais colonos e jesuítas, como o padre José de Anchieta, que participou da fundação do Colégio de São Paulo, em 1554. Origem da vila e posteriormente veio a se tornar a cidade de São Paulo. Os portugueses deram pouca atenção às capitanias do sul e dessa forma os franceses aproveitaram essa situação e invadiram a Baía de Guanabara, que seria no caso o atual Rio de Janeiro. Ali eles fundaram uma colônia comercial chamada França Antártica em 1555. Os índios Tupinambá, que eram inimigos dos portugueses, os auxiliaram e contribuíram para que permanecessem naquela região por 12 anos. Meide Sá foi o terceiro governador entre 1558 e 1572. Ele guerreou contra grupos indígenas que resistiam aos portugueses, sendo que através desses conflitos conseguiu terras e escravos para trabalharem nos engenhos de açúcar. Estácio de Sá, que era sobrinho de Mendes Sá, liderou soldados contra os franceses na Baía de Guanabara. Ele mandou erguer um forte naquele local, que deu origem à cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565. Os franceses foram expulsos dali em 1567. O Império Português sofreu um grande revés em 1578, quando o rei Dom Sebastião e o seu exército foi derrotado na Batalha de Alsácer-Quibir, em 4 de agosto de 1578, no Marrocos. O monarca e muitos nobres do reino foram mortos. O cardeal Dom Henrique, tio de Dom Sebastião, assumiu o trono e governou até 1580, quando faleceu sem deixar herdeiros para assumir o reinado, o que daria assim o fim da dinastia dos Avis. Isso gerou uma disputa pelo poder em Portugal. O rei da Espanha, Filipe II, que era filho da infanta portuguesa Dona Isabel, conseguiu assumir o trono, iniciando o período conhecido como União Ibérica, até 1640, ano em que Portugal conseguiu reconquistar a sua independência e Dom João IV foi aclamado rei, o que daria assim o início da dinastia dos Bragança. É possível identificar 3 principais movimentos no decorrer da história do país que possuíam o intuito de estabelecer o protestantismo reformado, ou seja, oriundo da Reforma Protestante, que iniciou-se na Europa do século XVI, em solo brasileiro. Um ramo diferente dentro do cristianismo em relação ao catolicismo romano, que era propagado principalmente pelos colonos portugueses. O primeiro ocorreu no século XVI, através de huguenotes, que no caso seriam calvinistas franceses, que vieram participar da colonização francesa na Baía de Guanabara, conhecido como França Antártica, em 1555. A segunda tentativa ocorreu no século XVII, quando cristãos da Igreja Reformada Holandesa vieram habitar no nordeste do país, por conta das invasões holandesas, que aconteceram entre 1624 e 1654. O terceiro movimento ocorreu a partir do século XIX, quando o pastor americano Ashbel Green Simonton realizou uma viagem missionária ao Brasil.
ele também, no caso, ele era um presbiteriano. Dessa última tentativa, constatam-se frutos até os dias atuais no estabelecimento da tradição reformada em terras tupiniquins. Então, pessoal, agora a gente vai começar a citar um pouco acerca de alguns desdobramentos políticos do Brasil, para que a gente possa entender, de certa forma, esse pano de fundo que estava acontecendo na sociedade brasileira, nesse momento que a gente vai começar a falar desse movimento protestante no século XIX. Nesse sentido, a gente pode se lembrar, no início do século XIX, a situação que estava acontecendo lá na Europa com as guerras napoleônicas. Portugal havia desobedecido o bloqueio continental imposto pelo Napoleão Bonaparte, e por conta disso os exércitos napoleônicos estavam invadindo o Reino de Portugal. Dessa forma, uma alternativa que a família real portuguesa achou viável seria, no caso, então, a sua fuga e, consequentemente, a sua vinda para a sua colônia, né? Ou, no caso, no Brasil, em 1808. E esse fato impactou bastante a história desse país. Você observa também que nesse período, conhecido como período joanino, nós temos a figura de Dom João VI liderando os rumos políticos do Brasil e, digamos assim, do Império Português, inicialmente porque a sua mãe, que deveria estar governando, estava com problemas psicológicos, e então ele vai assumir a governança em lugar dela. No entanto, principalmente a partir de 1820, começa um movimento lá em Portugal que estava pressionando, no caso, o governante Dom João a retornar a Portugal. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução do Porto. Nessa imagem a seguir, por exemplo, você pode ver a representação do que seria a reunião das cortes em Portugal. Dessa forma, o Dom João VI ele retorna para Portugal, mas deixa o seu filho, Dom Pedro de Alcântara, no Brasil. Já muito em função até mesmo dessa pressão que essas cortes portuguesas faziam com relação a Dom Pedro I, que ele também retornasse a Portugal, ele vai acabar proclamando a independência do Brasil em 1822. Assim, Dom Pedro I se torna o primeiro imperador do Brasil até 1831, quando ele renuncia, e teria que assumir, no caso, então, ao poder, o seu filho, que seria, no caso, Dom Pedro II, só que ele só tinha 5 anos de idade. E por conta disso, até ele chegar à maioridade, é instaurado, então, o período regencial no Brasil, que aconteceu ali entre 1831 a 1840. No entanto, mesmo Dom Pedro II não tendo a idade suficiente para assumir o trono, a elite política no Brasil apoia essa antecipação para que ele assumisse o governo, principalmente por conta da instabilidade política que naquela época a sociedade brasileira estava passando. Dessa forma, então, Dom Pedro II vai começar a reinar a partir de 1840 até 1889, quando vai sofrer o golpe republicano. Essa imagem agora seria a imagem mostrando a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Foi ela, no caso, que assinou a Lei Áurea, em 1888, no qual ocorreu ali a libertação dos escravos, a extinção da escravidão no Brasil. Seria ela, no caso, que iria assumir o terceiro reinado no Brasil. No entanto, em 1889, ocorre o golpe republicano, liderado principalmente pelo Marechal Deodoro da Fonseca, um líder militar reconhecido ali pelo seu grupo dos militares, um herói de guerra ali da Guerra do Paraguai também. A gente gostaria de também, além desse panorama histórico, mostrar também algumas questões no sentido de simbologia. Essa bandeira que a gente está mostrando agora seria a bandeira de Portugal,
Esse escudo, bem conhecido da simbologia portuguesa, remete com relação àquele processo de independência e de expulsão dos muçulmanos na Península Ibérica. Você observa também que no centro existe uma cruz ali em azul, remete também a essa tradição cristã dos portugueses, em sua gênese. Essa próxima bandeira seria, no caso, a bandeira quando o Brasil era um Reino Unido com Portugal e Algarves. Eles preservam, no caso, esse escudo no centro. Também inserida a esfera ermelar, que é um instrumento de navegação, no qual remete muito à história dos portugueses, principalmente a partir do século XV, e a coroa remetendo à monarquia. Essa próxima bandeira já é a bandeira do Brasil Império, confeccionada ali quando Dom Pedro I estava governando. Com relação à sua simbologia, a gente pode entender que o retângulo em verde seria uma referência à família dinástica dos Bragança, de Dom Pedro I. O losango em amarelo estaria remetendo à família dos Habsburgo, uma homenagem a Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Os dois ramos ali estariam referentes ao café e ao tabaco, que eram dois produtos bem comercializados nesse período e exportados para o mundo. No centro existe o círculo citando as províncias do Brasil e também Santa Cruz e a esfera ermelar, um objeto de navegação, além da coroa que remete à monarquia. Já no Brasil República é realizada essa nova bandeira, preserva-se o retângulo verde e o losango amarelo, remetendo à dinastia dos Bragança e Habsburgo. No caso, então, os republicanos irão mudar o significado dessas cores, e o retângulo verde ele será dito que seria as riquezas vegetais do Brasil, e o losango em amarelo seria as riquezas minerais do Brasil. No centro é retirado o brasão imperial e inserido uma esfera com uma faixa no centro. Nos lembra um pouco a esfera ermelar. No caso, essa esfera em azul com as estrelas normalmente dizem que seria o céu em 15 de novembro de 1889. E essa faixa com o escrito Ordem e Progresso faz uma menção a uma ideologia, positivismo, divulgado principalmente pelo filósofo francês Auguste Comte, e que naquela época do golpe republicano estava influenciando bastante o grupo dos militares. Então assim a gente fez ali um panorama histórico da política do Brasil, para que dessa forma a gente possa entender melhor o que estava acontecendo na sociedade brasileira nessa época em que será implementado o protestantismo. Além do protestantismo reformado, outros grupos protestantes buscaram a implantação da fé evangélica no Brasil, seja através do protestantismo de imigração, seja pelo protestantismo de missão. O primeiro pastor luterano no Brasil para servir uma comunidade de colonos alemães foi Friedrich Oswald. Eles chegaram em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1824. No mesmo ano, chegaram colonos em São Leopoldo, que seria no caso no Rio Grande do Sul, e o seu primeiro-ministro foi Johann Georg. Porém, esses colonos não tinham vindo com o objetivo de evangelizar, mas de trabalhar. Os seus cultos eram realizados na língua alemã. Em 1900, luteranos americanos começaram suas atividades missionárias em São Pedro do Sul, no atual Rio Grande do Sul. Eles também serviram aos brasileiros. Atualmente, o luteranismo no Brasil é representado principalmente pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e pela Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Os anglicanos começaram a construir em 1819 uma igreja no Rio de Janeiro. Esse foi considerado o primeiro templo protestante construído no Brasil. No ano de 1836, capelães anglicanos começaram a servir os marinheiros ingleses no Rio de Janeiro. A Igreja Episcopal Anglicana no Brasil foi fundada oficialmente em 1890, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Robert Reid Calley, um missionário congregacional escocês, chegou no Rio de Janeiro em 1855, dando início assim ao protestantismo de missão. Sarah Calley, esposa de Robert, confeccionou o inário Salmos e Hinos, no qual foi bastante influente entre os grupos protestantes de missões. Na Igreja Evangélica Fluminense, congregação liderada por Robert Calley, foi batizado Pedro Nolasco de Andrade. Ele foi o primeiro brasileiro batizado, em 11 de julho de 1858. Das 3 denominações congregacionais organizadas existentes em nossos dias no Brasil, 2 são frutos do ministério de Calley. Os primeiros missionários metodistas do Brasil chegaram em 1835. Dentre eles estava Daniel Kidder. Eles começaram uma escola bíblica dominical no Rio de Janeiro, e esse trabalho perdurou até 1841, quando foi interrompido por falta de recursos. Somente em 1867, o ministério foi retomado com a chegada de Junius Newman, em Santa Bárbara do Oeste, e Piracicaba, em São Paulo. Das 4 denominações metodistas existentes no Brasil, a mais conhecida é a Igreja Metodista do Brasil. William Buck, acompanhado de sua esposa Anne, foi o primeiro missionário batista a vir em 1881. Ele começou seu ministério em Salvador, na Bahia, no qual teve a colaboração de Zacarias Taylor e do ex-padre católico Antônio Teixeira de Albuquerque. Eles fundaram uma igreja batista em 1882. Os batistas se expandiram rapidamente pelo Brasil. Atualmente existem 9 denominações batistas no Brasil. O maior grupo pertence à Convenção Batista Brasileira, que foi fundada em 1907. Ela é fruto do trabalho missionário da Junta de Missões Estrangeiras da Convenção do Sul dos Estados Unidos. O movimento pentecostal chegou ao Brasil na década de 1910, através da pregação do ítalo-americano Luigi Franciscon, no qual fundou a Congregação Cristã em 1910. Ela surgiu de uma divisão da Igreja Presbiteriana do Brás, em São Paulo. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por volta de 1911, a partir de uma divisão na primeira Igreja Batista de Belém do Pará, causada por 2 missionários batistas suecos chamados Gunnar Wigren e Daniel Berg. Atualmente, a Assembleia de Deus é dividida em várias igrejas e ministérios, em que os mais influentes são a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e a Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. A partir de agora, iremos nos aprofundar mais nos movimentos que tentaram implementar o protestantismo reformado no Brasil, a começar pelos franceses no século XVI. O governo francês não concordou com o Tratado de Tordesilhas em 1494, assinado entre Portugal e Espanha, no qual dividia as novas terras descobertas através das grandes navegações entre si. Assim, com a facilidade do escasso patrulhamento por parte dos portugueses no litoral brasileiro, durante a primeira metade do século XVI, piratas e corsários franceses, vindos principalmente da Normandia e da Bretanha, irão contrabandear principalmente o pau-brasil naquela região. Já na segunda metade do século XVI, os franceses se lançarão a uma expedição colonizadora, tendo como líder Nicolas Villegagnon. Para viabilizar o seu projeto, buscou o apoio do cardeal de Lorena, que era um católico romano, e do almirante Gaspard Coligny, líder dos huguenotes, no caso calvinistas franceses. Para esses dois, prometeu liberdade religiosa total na nova colônia. Ele também recebeu apoio por parte do rei, no qual o ajudou com recursos financeiros. Ele concedeu 2 navios de guerra e 1 de carga. A sua tripulação e soldados somavam cerca de 600 homens, porém não havia mulheres. A expedição saiu da cidade normanda de Havre em 12 de julho de 1555 e passou por grandes dificuldades como tempestades. Por fim, os navios franceses entraram na Baía de Guanabara, no atual Rio de Janeiro, no dia 10 de novembro, com cerca de 130 homens a bordo.
Villegagnon instalou seu acampamento numa pequena ilha chamada Sergipe pelos indígenas, que seria, no caso, a atual ilha de Villegagnon. Além disso, mandou construir um forte de madeira, no qual batizou de Forte Coligny, dando origem ao que ficou conhecido como França Antártica. Tendo simpatia pelo protestantismo, Villegagnon entrou em contato com a Igreja Reformada de Genebra, na Suíça, que tinha como líder o reformador João Calvino, e pediu que fossem enviados pastores e fiéis reformados. Um dos seus objetivos era a melhoria do nível religioso e moral de sua nova colônia. A sua solicitação foi atendida, sendo enviado um pequeno grupo de huguenotes, composto também por 2 pastores, Pierre Richier e Guilherme Chatier. Eles embarcaram em novembro de 1556, numa expedição comandada pelo sobrinho de Villegagnon, Bois Leconte. Ela chegou ao Brasil em 26 de fevereiro de 1557. Os huguenotes realizaram o primeiro culto de ação de graças em 10 de março de 1557. Esse seria o primeiro culto protestante realizado na América. Eles tinham o objetivo de implantar a fé reformada entre os colonos e evangelizar os nativos, além de estabelecer um refúgio aos huguenotes que sofriam perseguição na França. Entre os fiéis reformados, encontrava-se um sapateiro francês chamado Jean Léry. Ele publicou um livro chamado Viagem à Terra do Brasil, em 1578, no qual relata a experiência que vivenciou aqui no Brasil. Porém, decorridas algumas semanas, Villegagnon demonstrou estar ainda apegado à sua crença católica de origem, entrando em conflito com os reformados, em virtude de questões doutrinárias e litúrgicas. Ele proibiu que eles realizassem os cultos e reuniões de orações. Além disso, foram expulsos da ilha em que se encontravam e tiveram que se refugiar no continente. Dessa forma, em janeiro de 1558, esses homens tomaram navio para voltarem à França. No entanto, como essa embarcação estava em condições precárias e com poucos alimentos para todos, 5 huguenotes se ofereceram para voltarem ao continente. Algum tempo depois, Villegagnon os aprisionou e os fez responderem um questionário teológico, no prazo de 12 horas. Esses fiéis, que no caso não eram pastores, escreveram uma confissão de fé que ficou conhecida como Confissão de Fé da Guanabara. Através dela, Villegagnon os acusou de heresia e os sentenciou à morte. No dia 9 de fevereiro de 1558, dos 5 huguenotes, 3 foram enforcados e depois os corpos jogados num despenhadeiro na Baía de Guanabara. Seus nomes eram Jean Bordel, Mathieu Verneuil e Pierre Bondon. O alfaiate André Lafont negou as suas convicções reformadas e foi poupado, enquanto que Jacques Le Balloux fugiu e foi para São Vicente, no atual São Paulo. Lá ele pregou a sua fé, mas com o auxílio dos jesuítas, acabou sendo levado preso para a Bahia. Ficou encarcerado por 8 anos, sendo então conduzido ao Rio de Janeiro, onde foi enforcado. Villegagnon, com o intuito de se defender das acusações realizadas pelos calvinistas, retornou à Europa e deixou seu sobrinho, Bois de Conte, como líder do empreendimento. Os portugueses conquistaram os últimos focos de resistência dos franceses e de seus aliados nativos naquela região em 1567. Os holandeses mantinham com os portugueses um intenso comércio nos séculos XVI e XVII. Boa parte do açúcar brasileiro era refinado e distribuído pela Europa através da Holanda. Além disso, desde 1568, eles estavam em guerra contra a Espanha, com o intuito de conseguir a sua independência, reconhecida somente em 1648. Quando ocorreu a União Ibérica, entre 1580 e 1640, no qual a Espanha anexou Portugal e as suas colônias, os interesses comerciais dos holandeses com relação ao Brasil começaram a ficar ameaçados, principalmente a partir de 1621.
quando uma trégua firmada entre espanhóis e holandeses havia terminado. Dessa forma, foi organizada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais uma invasão ao Brasil, no qual em 1624 os holandeses conquistaram a cidade de Salvador, na Bahia. No entanto, já em 1625, eles foram expulsos daquela região por conta da resistência realizada no interior, através de uma guerra de guerrilha liderada por Matias de Albuquerque, além da chegada de uma frota espanhola com cerca de 12.000 homens. Após conseguirem grandes recursos financeiros após capturarem a frota anual de prata espanhola, próxima de Cuba, em 1628, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais fez uma segunda invasão, dessa vez na capitania de Pernambuco, a maior e mais rica região produtora de açúcar no mundo, no dia 15 de fevereiro de 1630, com cerca de 7.000 homens. Conquistaram assim rapidamente as cidades de Olinda e Recife. Posteriormente, conseguiram conquistar outros territórios que faziam parte do território brasileiro. Essa ocupação perduraria cerca de 24 anos. É possível dividir a dominação holandesa desse território em 3 fases. A primeira fase seria entre 1630 a 1637, que seria, no caso, um período da resistência luso-brasileira no interior. Já a segunda fase, entre 1637 a 1644, ocorreu o período de progresso e relativa paz, com a administração de João Maurício de Nassau. E, por fim, uma terceira fase, entre 1645 a 1654, onde, nesse período, há uma guerra e a expulsão dos invasores holandeses. Nesse novo domínio foi implementada a Igreja Estatal Holandesa, que era reformada, ou calvinista. Também foram construídas cerca de 22 congregações durante esse período, além de serem organizados 2 presbitérios e um sínodo, o Sínodo do Brasil, de 1642 a 1646. Vieram ao Brasil cerca de 50 pastores para servir a população. Nassau, em seu governo, concedeu liberdade religiosa para os habitantes católicos e judeus, urbanizou Recife, concedeu empréstimos aos fazendeiros, o que permitiu o aumento e o desenvolvimento da produção agrícola, bem como trouxe cientistas e artistas de sua pátria para pesquisarem e representarem aquela região. Em 1644, por se desentender com a Companhia das Índias Ocidentais, Nassau renunciou ao governo da colônia e foi embora para a Europa. Nos anos seguintes, os luso-brasileiros entraram em guerra contra os holandeses para expulsá-los do país. As vitórias nas 2 batalhas dos Guararapes, entre 1648 e 1649, foram muito importantes para atingir tal objetivo, concretizado somente em 1654. Durante o século XVIII, cerca de 100.000 escoceses e irlandeses migraram para a América do Norte. Muitos desses eram presbiterianos ou calvinistas, nos quais foram importantes para a formação dos Estados Unidos, além de terem implantado nessa nova nação a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, ou PCUSA, com seu primeiro sínodo organizado em 1788, ou seja, pouco depois da independência do país, que ocorreu em 1776. Esse país, no caso, era antes dominado pela Grã-Bretanha. No século XIX, influenciados por um contexto conflituoso por causa da questão escravista, com a Guerra Civil Americana entre 1861 a 1865, os presbiterianos do Sul se separaram dos Irmãos do Norte e criaram a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, com a sigla PCUS, em 1861. O seminarista Ashbel Green Simonton, ao escutar um sermão do seu professor Charles Hodge, ficou inspirado para desempenhar o seu ministério na área de missões no exterior. O pastor Simonton foi enviado por sua igreja, a PCUSA,
para realizar o trabalho missionário no Brasil. Ele chegou no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. A Igreja Presbiteriana do Sul também enviou missionários ao Brasil. Os pastores Edward Lane e George Morton se instalaram na cidade de Campinas, em São Paulo, no ano de 1869. O pastor e historiador Alderir de Matos organizou a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, em diferentes períodos. Seriam eles o primeiro, digamos assim, a implantação, entre 1859 a 1869. A segunda seria, no caso, uma consolidação, entre 1869 a 1888. Terceira, pode ser caracterizado como dissensão, entre 1888 e 1903. Quarto, é conhecido como recuperação, entre 1903 e 1917. Quinto, com o período de cooperação, entre 1917 a 1932. Sexto período como organização, de 1932 a 1959. Sétimo período como polarização, entre 1959 a 1986. E, por fim, o período atual, o oitavo, que seria a partir de 1986. Dentre os acontecimentos importantes no decorrer da história da IPB, podemos citar a criação da primeira igreja no Rio de Janeiro em 1862, pastoreada por Ashbel Green Simonton, e com o auxílio do seu cunhado, o pastor Alexander Beckford. A fundação do primeiro jornal brasileiro protestante, conhecido também como Imprensa Evangélica, em 1864, Beckford organizou as igrejas de São Paulo, sendo seu primeiro pastor, e Brothers em 1865. No mesmo ano, foi organizado o primeiro presbitério no Rio de Janeiro. Alguns anos depois, surgiu a primeira igreja presbiteriana em Minas Gerais, em Borda da Mata, que seria hoje atual Pouso Alegre, em Minas Gerais. O ex-padre José Manuel da Conceição foi ordenado pastor pelo presbitério do Rio de Janeiro no dia 17 de dezembro de 1865. Ele foi o primeiro pastor evangélico brasileiro ordenado. Em 1870 foi construída a Escola Americana e em 1873 o Colégio Internacional. O primeiro sínodo presbiteriano no Rio de Janeiro foi organizado em 6 de setembro de 1888. Em 1890 foi criado o Mackenzie College, no qual recebeu expressiva doação financeira para a construção de algumas das suas edificações, por parte de um advogado estadunidense presbiteriano chamado John Teron Mackenzie. O primeiro seminário presbiteriano foi criado em 1892, na cidade de Friburgo, no Rio de Janeiro. Ele foi transferido posteriormente para São Paulo. Ocorreu um cisma dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil em 1903, sendo formada assim uma nova denominação presbiteriana no país, com o nome de Igreja Presbiteriana Independente. Dentre os motivos, teriam as questões missionária, educacional e maçônica. A Assembleia Geral passou a se chamar Supremo Concílio em 1937. Outras denominações presbiterianas foram criadas, desvinculando-se da IPB ou da IPIB, como a Igreja Presbiteriana Renovada, em 1975, e a Igreja Presbiteriana Unida, em 1978. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ou IPB, continuou a sua atuação no decorrer do tempo e se expandiu para diferentes regiões do país, além de investir em trabalhos missionários ao redor do mundo. Dessa forma, é possível constatar que o ato do pastor Ashbel Green Simonton de se prontificar a vir anunciar o Evangelho ao Brasil rendeu frutos até os dias de hoje. A IPB, como muitas igrejas presbiterianas em outros países, reconhece a Bíblia, com seus 66 livros, como a sua única regra de fé e prática. Ela também adota como sistema de doutrina os símbolos de Westminster,
no qual entende que estão de acordo com o ensino da Escritura. A formação da denominação reformada, conhecida como Igrejas Evangélicas Reformadas do Brasil, ou IERB, iniciou-se quando imigrantes holandeses chegaram ao Brasil, na cidade de Carambeí, no estado do Paraná, em 1911. Eles começaram a se reunir para cultuar a Deus numa casa cedida pela empresa estadunidense Brazil Railway Company, no qual, nos dias de semana, servia como uma escola. 2 membros da congregação, chamados L. Vector e J. Vaucluse, lideravam as reuniões e liam os sermões para os fiéis, além de ensinarem os jovens sobre as doutrinas cristãs, pois naquele período a congregação não tinha um pastor. Dessa forma, pediram o auxílio de pastores luteranos de Castro e Ponta Grossa para ministrar os cultos de batismo. Com o objetivo de se organizarem como igreja, pediram o auxílio das igrejas reformadas holandesas que estavam instalados na Argentina e nos Estados Unidos. Como resultado, o pastor Bert Vogt da IRA, ou seja, Igrejas Reformadas da Argentina, de Três Arroios, visitou a congregação de Carambeí. Pensando na possibilidade de organizarem uma igreja naquele local, no qual acabou por se filiar ao seu presbitério. Em 14 de setembro de 1933, foi organizada a igreja, com 31 membros professos. Ficou decidido também que, além da Sagrada Escritura como sua única regra de fé e prática, teriam como textos confessionais a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, conhecidos também como as 3 formas de unidade das igrejas reformadas. O templo da igreja já tinha sido construído em 1930. A Christian Reformed Church, igreja estabelecida nos Estados Unidos e que ajudava o presbitério da Argentina, ofereceu a possibilidade do pastor Miller servir a congregação. Ele foi aceito pela comunidade de Carambeí, vindo com ele a sua esposa Charlotte. O casal Miller serviu essa igreja entre 1935 e 1952, quando foram sucedidos pelo pastor Mosker, das Igrejas Reformadas da Holanda, e sua esposa Odette. Após o desenvolvimento do trabalho missionário e o aumento do número de congregações e membros no país, as igrejas decidiram em 1962 o seu desligamento da IRA, das Igrejas Reformadas da Argentina, e a criação de uma nova denominação chamada de Igreja Evangélica Reformada. Em 1963, foi realizado o primeiro sínodo, onde foi estabelecida a sua Constituição, no qual adotava a Bíblia Sagrada como sua única regra de fé e prática, além de adotarem como seus textos confessionais os credos ecumênicos, que seriam no caso o credo apostólico, o niceno e o atanasiano, e as 3 formas de unidade. Anos depois, o sínodo excluiu os cânones de Dort. Na reunião do sínodo em 1971, foi autorizado que as mulheres poderiam ocupar ofícios na IERB, deixando às igrejas locais a liberdade de opção. A história da denominação conhecida como Igrejas Reformadas no Brasil, IRB, iniciou-se quando missionários canadenses e holandeses vieram ao Brasil para realizar o trabalho missionário nesse país, a partir do ano de 1970. Ao consultarem a Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB, foi indicada a região do Nordeste como a área necessitada de evangelização. Assim, missionários das igrejas reformadas canadenses e americanas implementaram os seus ministérios na região litorânea, entre Recife, Pernambuco e Maceió, no Alagoas. Enquanto isso, nessa mesma época, missionários das igrejas reformadas liberadas, no caso reformados holandeses, iniciaram seus trabalhos nas cidades de Curitiba e Colombo, no estado do Paraná. No ano 2000, as igrejas que pertenciam a esses trabalhos missionários se confederam e adotam o nome de Igrejas Reformadas do Brasil. Desde então, essa confederação tem desenvolvido seu trabalho de propagar o Evangelho para mais pessoas e aumentar-se o número de igrejas,
tendo presença em vários estados do país. A confederação possui um seminário para a formação de ministros chamado Instituto João Calvino. Ele situa-se em Camaragibe, em Pernambuco. As igrejas reformadas do Brasil subscrevem os credos ecumênicos, no caso o credo apostólico, o niceno e o atanasiano, bem como as 3 formas de unidade, a confissão belga, o catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. A denominação não admite a ordenação feminina e possui liturgia e formas genebrinas, com revisões do Sínodo de Dort. Foi realizado um relatório com o intuito de levantar a quantidade de congregações e membros das igrejas reformadas que encontram-se no Brasil atualmente. Nesse quadro, a denominação que tem maior número de membros seria a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB. Só para a gente ter uma ideia, né? O número de congregações serão cerca de 5.420 e o número de membros seria cerca de 702.949 pessoas. Somando, então, tanto presbiterianos e as outras igrejas reformadas, o número de reformados no Brasil seria cerca de 809.965 pessoas. Só para a gente ter uma noção com relação à representação desse grupo dentro dos protestantes no Brasil teriam cerca de 42.300.000 protestantes ou evangélicos no Brasil. Só que esse dado ele já é um pouco mais antigo, levantado em 2010. Os números dos reformados no Brasil ele é um número mais recente. Dessa forma, provavelmente a quantidade de protestantes ou evangélicos no Brasil teria já crescido, já seria um número maior. E para a gente ter uma noção geral com relação à nação brasileira, a população do Brasil, tendo como parâmetro o ano de 2022, teria cerca de 207.750.291 habitantes. Vale ressaltar também que algumas denominações que se apresentam como presbiterianas não foram inseridas no relatório, porque atualmente apresentam características incompatíveis com a fé reformada, bem como com o presbiterianismo histórico que foi desenvolvido principalmente nos séculos XVI e XVII, no qual reconhece como textos confessionais os símbolos de Westminster, a Confissão de Fé de Westminster e os catecismos maior e breve. Se eles também fossem citados nesse relatório, provavelmente o número de reformados iria ali para um número de cerca de 1 milhão de pessoas ou um pouco mais, tá? Lembrando, pessoal, que esse estudo, esse relatório, ele com o tempo ele vai ficar defasado, né? Ele vai se tornar datado. Mas é interessante a gente ter esses números para a gente entender um pouco a situação dos reformados no Brasil em nossos dias. Então, pessoal, seria esse o estudo panorâmico histórico que gostaria de ter abordado acerca dos cristãos reformados no Brasil, certo? Que Deus possa estar nos abençoando nos estudos sobre a palavra do Senhor. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Tchau.